Muito bem, gente. Planejando os cultivos. Cada vez eu estou mais consciente de que a gente precisa fazer planejamentos. Na verdade, a gente faz os planejamentos, né? A gente acorda, ou antes de acordar até ali meio... A gente já faz um planejamento do dia, não é assim? A gente planeja as coisas. Eu vou para a cidade fazer compras, né? Muitos que moram... É interessante isso. As pessoas que moram no campo, a cidade não é uma coisa de você estar indo toda hora. Então você vai uma vez ali, quando? Vem na semana, vez cada 2 semanas. E quando você vai, você tem 1000 coisas para poder fazer. Gente, o dia da cidade é o dia mais horrível do mundo. Porque é muita coisa para fazer. Correria, quando a gente chega cansado, a gente está morto em casa. Cansado. Um cansaço bravo, é horrível. Eu tô querendo me aforrear de ir à cidade. Fazer compra, viu? Agora já tem um ou outro que ajuda. A minha esposa agora já me ajuda. Já faz um bocado de coisa. Ai, é o dia mais feliz quando não vou. Mas quando você vai, você faz o quê? Uma lista, não é isso? Tem que passar no banco, tem que passar na loja de material agrícola, tem que passar nas construções, tem que passar no mercado, preciso passar nos correios, pegar na caixa postal, eu preciso passar no lugar que tem as cartas, é ou não é? Preciso visitar o irmão lá, tal, preciso levar um não sei o quê. Você faz uma lista. Porque se você não fazer uma lista, o que acontece? Você se perde no processo, é ou não é? Eu já vi que quando eu não anoto, quando eu chego, eu falo, ih, era uma coisa importante, não anotei, ih, esqueci. E ultimamente parece que... Parece que, enfim, tá certo. Então, tem que ter um planejamento, tá certo? Mas como a gente acha que a agricultura não precisa nada disso, né? Porque quando você não estudou, você vai fazer agricultura, então a gente acaba empurrando com a barriga, tal. Eu preciso fazer um planejamento. Se tem uma atividade que você precisa se planejar, é na agricultura, para ser bem sucedido. Tá certo? Porque a agricultura ela tem muitas nuances. Gente, eu falo que administrar uma fazenda é mais complexo que administrar um país. É muita coisa que tem para você fazer. Eu falo assim, olha, cuidar de uma fazenda não é plantar um canteiro de alface, não. Não é só isso. É tanta coisa que não funciona, que não dá certo, que quebra. Gente. Então é uma escola de resolução de problema. Tanto é verdade que se você for ver, os maiores homens, os maiores estadistas e os camaradas que foram bem sucedidos no mundo, não estou falando só na igreja, no mundo, foram pessoas que vieram de origem de fazenda, de campo. Tá certo? Que aprenderam ali, não é? No dia a dia, como resolver problemas, como equacionar essas coisas. Então, é um mini país. Precisa de planejamento. Tá bom? Tá. Então, vamos planejar os cultivos. Eu vou fazer um recorte aqui de um planejamento da fazenda nos cultivos. Tudo bem? Vamos lá então, por favor. E aí eu começo com Lucas 14:28, que diz o quê? Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Tem alguém que faz isso aqui? Cristo perguntou, será que... Qual de vós que vai fazer uma construção, vai fazer isso, não vai se sentar primeiro? Ele fala da guerra, né? Quem é que vai para uma guerra? Qual rei que vai para uma guerra? Que primeiro não vai saber se com o recurso que ele tem, ele vai... né? Então, gente, não sejamos o quê? Tolos. Não sejamos tolos, tá certo? Sigamos, né? Os conselhos do nosso mestre. Fazer as contas, ver se os recursos que você tem dá para dar conta daquela empreitada. E quando eu falo recurso aqui, eu não estou falando de dinheiro, não. Às vezes a nossa maior necessidade não é o dinheiro, isso é o tempo. O tempo talvez seja o maior recurso para esse tipo de trabalho. O tempo, o conhecimento, as sementes, as ferramentas, até tudo. Tem que fazer. A mão de obra. Viu, seu Vitor? Seu Vitor lá, o construtor chefe mole, ó. Ó, pessoal, deixa eu fazer um outro merchan aqui, ó. Irmão Vitor Damião, tá certo? Ele lá da Chapada dos Guimarães, vocês viram ali, tá? Ele é um arquiteto de design de construção. Na verdade, ele trabalha com construção hospitalar. Não sei porquê. Ele devia estar fazendo era design, enfim, né? Meu amigo Vitor Silva, Damião Silva. Tá. Não é assim, Vitor? Você vai fazer uma construção, você não tem que pesar tudo, planejar tudo, se organizar tudo para ser bem sucedido?
Se não quebra a cabeça. Perde a cabeça, né? Então, uma primeira coisa é o seguinte: qual o objetivo dos meus plantios? Dentro do seu planejamento, você vai pensar com sua família, com o seu grupo, para qual objetivo que eu estou plantando? Para quê? É mercado? Eu vou me tornar um fazendeiro para vender para o mercado? E aí dentro disso já tem um mundo, né? Que mercado eu vou acessar? Quais as espécies que eu vou cultivar? Se é para o mercado, aquele item ali, ele me é rentável? Qual a época do ano que eu tenho que ofertar? Eu vou ofertar in natura, vou ofertar processado, tá certo? E qual o local, qual é a classe, qual é a classe social que eu vou atingir? Ou seja, tem que ter todo um estudo para isso, tá certo? Que qualquer dúvida, o professor Walter pode orientar vocês como fazer. É. Isso é sério. Por quê? Porque nós sofremos disso. Tá certo? Aí a minha esposa, a gente me puxa a orelha, porque eu planto as coisas primeiro por ser um profissional. Eu não posso orientar alguém a fazer uma coisa que primeiro eu não fiz. Então eu vou fazendo, plantando tudo que é coisa. Mas depois as coisas produzem. Depois daquele monte de produção lá, eu falo, esposa, te vira. Ela fala, não, como? Agora tinha que ser feito antes. Mas será que é só eu que peca nisso? Tem gente aqui, não vou falar que tem gente aqui, não posso dizer isso. Tem gente que está com a área de banana enorme. O que é que vai fazer com essa banana? Não sei. Quando tiver madura, eu digo. Vou contar uma coisa para vocês. Não é desse grupo aqui, não é gente de vocês, mas esse dia eu vi um camarada, assim alguns, né? O camarada levou na cidade, digamos, já está aí com uns 50 e poucos anos de idade, viveu o tempo todo na cidade. E aí, ele não conseguiu amealhar aquele sonho de se tornar um grande capitalista, se tornar isso, não conseguiu. Aí agora ele conheceu sobre esse negócio de fazenda e tal, aí vai aqui pro campo. Aí ele pergunta, vem cá, em 2 anos já tô isso, já tô aquilo. Cara, pense bem, tem que ser pé no chão, né? Você levou o tempo todo trabalhando um negócio lá. Você esperar que agora, em 2 anos, você vai se tornar agora abastado. Certo? Então a gente tem que ficar o quê? Atento, espertos, com o pé no chão. Então veja, ó. O objetivo é mercado, consumo próprio. E aqui eu concordo que nos primeiros momentos a gente tem que primeiro aprender. Lembra antes lá da palestra anterior? Eu tenho que aprender. E a forma de aprender é eu plantando pouquinho ali. Sabe por quê? Mira esse aqui, ó. Mira, você que está assistindo em casa também. Viu que eu estou aprendendo como o pessoal aí da TV faz? Se você faz pequeno bem feito, o grande é o quê? É só escalar, é ou não é? Se eu aprendi a fazer esse pequenininho aqui, bem feitinho, tudo presumido, tudo direitinho, tudo organizadinho, é muito fácil depois eu dar escala daquilo, é ou não é? Mas você acha que esse é o caminho que a gente segue? A gente quer fazer logo grande, né? Eu vou fazer logo grande, porque... né? Vai lá. Aí eu conto uma história, vou fazer um outro merchan aqui, tá? Eu vou contar uma história lá num curso online que a gente tem lá, Rei das Terras, tá vendo aqui, ó? Rei da Terra, né? Assisto, viu? Há um tempo atrás, eu queria ficar abastado, sabe? Falei, não vou precisar trabalhar mais, ficar rico logo, essas coisas todas, porque eu soube que numa época que plantar cedro australiano era um negócio que estava dando muito dinheiro, sabe? Aí eu falei, cara, vou comprar logo. Aí um amigo falou, olha, eu plantei 600 plantas de cedro e contou a história dele. 600 é muito pouco, eu vou plantar logo 6.000. Esse camarada devagar, 6.000. Comprei 6.000 mudas de cedro para poder plantar lá numa área lá, tá certo? Gente, isso foi em 2010 para 2011. Tem quanto tempo agora? Ó, o plano era no ano que vem, com 12 anos, tá cortando cada planta 1 metro de madeira serrada e vendendo a R$4.000. O cálculo que eu fiz naquela época lá, sabe? Você sabe quantos cedros australianos eu tenho lá? Nenhum. Porque houve uma série de erros no meu processo, no meu planejamento. Imaturidade,
certo, tal. Agora, se eu fosse mais sábio, eu teria feito diferente, teria isso. Entendeu? Eu estou falando para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Cometo outros. Aqueles mesmos não. Então, gente, pequeno. E no caso da comida, para o consumo próprio logo, é muito mais fácil. Olhe bem, e quando você erra pequeno, é mais fácil corrigir. O prejuízo é pouco. Gente, quando você erra grande, é complicado. Primeiro dá briga, no casal lá. Um começa a culpar um, começa a culpar o outro. E aí, desestimula a gente. E os vizinhos? Eu não falei? Não é? E aqueles outros que estão pretendendo fazer o que você iria fazer, que está só aguardando o resultado? Tô fora. Aquilo, não vou nunca. Olha a responsabilidade nossa. Gente, a gente não pode errar tanto mais. E para isso eu faço o quê? Pequeno. Aprendi, dou escala. Dominei todos os procedimentos, escalo. Então, definir objetivo. Mercado ou consumo próprio. Se é consumo próprio, faça lá direitinho. Se organize, estude, monte seu negócio. E aí, enfim. Tá. Um outro, identificar os recursos disponíveis, tá certo? Eu vou fazer um projeto, gente. Lembra do que foi que Cristo falou lá? Eu não vou construir uma torre sem antes ver o que é que tem, né? Eu vou ver os recursos que eu tenho. Por exemplo, mão de obra. Às vezes você quer fazer uma coisa, depois fica tudo lá sem manejar, porque a mão de obra ficou difícil, tá cara, não tem... Opa! Por que você não identificou isso antes? Agora? Agora não. Identificar. Tem mão de obra? Eu particularmente vou ter tempo para cuidar disso? Quantas horas eu tenho disponíveis para essa atividade? Existe mão de obra na região? Essa mão de obra é treinada? Qual a qualidade dessa mão de obra? Em função desse recurso, você vai fazer o seu projeto. Tá certo? Porque às vezes a gente faz um projeto e depois vou buscar o recurso. Não é assim, gente. Eu primeiro levanto os recursos que eu tenho disponível ali. Então vamos lá, mão de obra. Agora os recursos naturais. Chuvas. Na minha região chove. Quanto chove? Quando chovem? Que época eu devo realizar o meu plantio? Como eu vou fazer isso? Ai, não tenho água. Então eu tenho que fazer como? Eu vou armazenar a água da chuva, eu vou canalizar água de algum lugar do vizinho. Às vezes o vizinho até cede a água, mas lá na frente o vizinho fala, eu vou vender minha terra agora, eu preciso que tire aquela mangueira lá dentro da área. Aí depois fica suas plantas tudo sem molhar. Não é? Acontece isso também, né? Tá. A topografia, como é a topografia? O solo, se eu fizer desse jeito vai dar certo, não vai dar erosão, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro, né? Como é que é o solo? Que qualidade está o solo? Às vezes eu quero plantar uma determinada cultura. Gente, eu quero plantar batata doce, né? Mas teu solo é um solo argiloso, difícil de se trabalhar. E tu fica... Eu tenho que analisar os recursos. Você tem que fazer um diagnóstico lá da sua realidade. De fato, né? As condições climáticas, quais as culturas que vão bem naquele local. Aí, lá em casa a gente produz açaí, tá? O melhor açaí da Fazenda Ouro Fino tá lá em casa. E aí o pessoal que toma açaí nosso lá, eles gostam do açaí, tá certo? O açaí é muito bom. Aí o pessoal fala, pô, que açaí bom, eu quero levar açaí. Só que as condições que ele quer levar açaí não dá açaí. Aí castanha, lá a gente produz castanha da Amazônia. É na Mata Atlântica da Bahia, mas tem castanha. Aí o pessoal quer levar castanha da Amazônia e trazer aqui pra Serra Catarinense. Vai dar castanha aqui? Não. Aí eu tô lá na Mata Atlântica também, eu tô levando nós pecam pra lá. Vai dar certo aquilo lá? Não. Então você tem que fazer isso também, não é? Topógrafo solo. Certo. Aí o recurso monetário também, né? Não tem jeito. Tem ou não tem? Sabe por que eu falo isso, gente? Quando você chega lá pra sua realidade... Você tem... Olha, preste atenção. Vamos lá. Aqui, ó. Mira aqui. Digamos que sejam outros profissionais qualquer. Que seja um médico, que seja um advogado, que seja um professor. Você já chega ganhando já no primeiro ano o top ali? Já chega assim? Não, não chega. Você primeiro tem que adquirir experiência, você tem que formar sua carteira de clientes. Você tem todo um processo. Mas a gente parece que é tolo, obtuso. A gente já chega para a agricultura e fala que no primeiro ano eu já vou... Vou contar uma coisa para vocês.
Isso foi exatamente, eu vou dizer para vocês qual foi o ano. 2000 foi isso em 90 e 96, foi 2002 para 2003. Na época, lá na minha região, estava todo mundo plantando maracujá. Maracujá amarelo. Maracujá, sabe maracujá? E o povo tá ganhando dinheiro com maracujá. E eu, agricultor, né? Tá precisando, cheio de filho nascendo. Maracujá tava com preço bom. Vou plantar maracujá. Na época não foi muito. Plantei 1,3 hectares de maracujá. Plantei, cuidei, tudo direitinho. Comprei arame, mão de obra, tal. Maracujá, quando eu plantei maracujá, tava a 1,5, R$1,50 o quilo. Só que não fui eu sozinho que tive esse plano. A maioria dos agricultores da minha região entrou tudo nessa onda. Gente, quando eu fui colher maracujá, deu um bom maracujá excelente, aquela coisa linda. Tava entre 20 e 50 centavos o quilo. Eu nem falei pra esposa o prejuízo, sabe? Na época. Que não pagou nem um arame, tá certo? Tá. Então, recurso monetário, você tem que avaliar que no primeiro instante você não tem experiência ainda de fazer as coisas. No primeiro instante você começa, você ainda não tem tantas habilidades. Então, escute isso aqui, ó. Não espere que nos primeiros anos você vai ter grandes resultados econômicos. Escute isso aqui. Não espere que você vai, no primeiro ano que chegou lá no negócio, você vai ganhar aquele monte de dinheiro, vai resolver tudo, tal. Não é assim. Não é assim. Então comece devagar, com o pé no chão, deixe suas reservazinhas ali, tá certo? Para poder dar conta daquilo ali. E vai aprendendo, vai fazendo isso. Eu acho que isso aí ficaria muito dentro da nossa realidade, sabe? Mas, claro, alguns têm tino. Mas eu estou falando de uma forma média. Tem uns que são muita habilidade, que são iluminados, que são isso, chega lá, tudo, encontram uma oportunidade ali especial, mas isso não é uma regra geral. São as exceções, tá certo? E a gente não pode basear os nossos projetos nas exceções. Perfeito. Então ali é o próximo item, né? Eu já falei dos recursos monetários, recurso econômico, tá certo? E aí assim, ó. E aí hoje, eu não sou muito adepto desse negócio de financiamento, desse negócio, sabe? Não é uma coisa pessoal minha, não sei. Mas assim, tem os governos. Hoje o governo tem alguns programas para agricultura familiar, se as pessoas se adequam ali, né? A juros módicos, tal, Pronaf, essas coisas todas, né? É uma opção, né? Tem fundos, tem muita coisa aí pra gente que ainda que precisa arrumar. Se você tem um projeto inteligente, você tem as parcerias, você tem fundos de outros fundos aí de algumas instituições que te ajudam. Tem primeira coisa lá atrás. Qual foi o primeiro item da primeira palestra? Vontade. Se você tem vontade, você vai correr atrás das coisas, tá? Mas comece com o pé no chão. Pouco. Vejam, máquinas e ferramentas. Lembra que mão de obra, como é que tá a mão de obra hoje? Tem muita mão de obra no campo? Tem muita gente querendo ir pro campo, para ajudar? Não tem. É engraçado o negócio, porque nas cidades se fala que a gente tem um nível de desemprego de 10% no país. Só que no campo falta mão de obra. O povo não quer. Aí tem um bocado de coisa envolvida nisso, né? Mas o fato é que não tem... Ontem mesmo, nós estávamos falando com um pessoal lá do Rio Grande do Sul. É uma empresa que produz mudas de pecan. Eles têm uma fazenda de pecan e produzem mudas de pecan. Aí eles falaram, olha, esse é o último ano que nós estamos nesse negócio de produção de mudas de pecan. O estoque que tinha, a gente vendeu, selecionou para um cliente, a gente não vai fazer mais. Eu fico curioso por quê. Ele é porque a gente não tem mão de obra mais. Acabou. Não tem mão de obra. Então, pensando nisso, eu tenho que me organizar. Eu tenho que pensar um trabalho onde eu possa usar mais máquinas, que eu tenho máquinas apropriadas, adequadas para aquele... mas aí agora eu quero fazer uma outra observação. Eu já fui em alguns lugares que os camaradas falam, vão pro campo, e aí se enche de máquina, compra e homem que gosta disso, mulher mais tranquila, tá?
Homem, aí compra uma máquina pra aqui, uma máquina pra lá, e corta a máquina ali. Nunca usa. É só de enfeite. Só pra dizer que tem uma máquina. Tá certo? E assim, ó, vendedor é o bicho mais miserável que tem. Tem algum vendedor de máquinas aqui? Não, né? Ainda bem. Ele cria tanto uso para aquelas máquinas, que as máquinas dele são as melhores máquinas do mundo. E, gente, olhe, ó, veja se realmente vocês precisam daquilo. Vai vendo aos poucos, para você não ficar com uma coisa obsoleta, sem uso, com prejuízo ali, tá? Mas as máquinas são importantes, eu preciso encontrar as melhores máquinas, as melhores ferramentas. Ai, 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 ai. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Ferramentas agrícolas deve ser uma coisa muito bem cuidada. E eu faço fio brincando, viu, professor Walter? Aqui tem, ó. Eu falo assim, ó. Como é que vocês tratam esse negócio aqui? Deixa em qualquer lugar? Deixam à toa? Esquece tudo que é canto? Deixam suja? Não. Todo mundo cuida do seu smartphone, todo mundo cuida do seu notebook, né? As ferramentas precisam ser muito bem cuidadas, é o nosso instrumento de trabalho. Uma ferramenta, um enxadão é o meu bisturi. O enxadão é minha calculadora científica, tá certo? É assim, é ou não é? Muito bem cuidadinha, muito bem. Ciúme, a minha ferramenta só eu uso, não dou pra ninguém. Pessoal, outra coisa, ó. Outro item, identificar os recursos. Materiais de plantio. Gente, fala sério, ó. Materiais de plantio, mudas e sementes, tem que ser de qualidade, ao tempo certo. Tudo bem? Muitos dos insucessos nossos é porque a gente pegou uma planta de qualquer jeito, uma muda de qualquer jeito, um material genético de qualquer jeito, a gente não considerou aquilo ali. E não é assim, tá certo? A gente gasta muito para poder ter um smartphone, ter isso. Eu tenho que cuidar de ter um material de qualidade, ao ponto, vigoroso, para poder ser bem sucedido naquilo ali. Tudo bem? Então são alguns recursos que a gente precisa atentar, que eu preciso colocar no meu planejamento. Eu quero plantar, digamos, abacate. Eu quero plantar abacate para eu colher abacate na entre-safra. E eu identifiquei que eu quero aquela variedade tal. Tem que ser de qualidade, eu tenho que buscar, eu tenho que investir naquilo, eu tenho que ter aquele material ali para estar no momento certo. Eu quero plantar, sabe, um tomate cereja sweet, tá certo? Em tal época, eu tenho que correr atrás daquela semente, eu tenho que buscar, entende? Eu tenho que ter esse material de qualidade. Gente, eu quero uma soja para consumo humano, tá certo? Uma soja com menos toxinas, uma soja aí, eu tenho que buscar, eu tenho que cuidar, a semente, não pode ser de qualquer jeito. Tá certo? E eu tenho que ter lá meu lugarzinho para guardar aquilo direitinho, tal, porque são os recursos. São dessas coisas que a gente faz a nossa riqueza. Lembra, isso já é um processo natural. Se você chega nos lugares de agricultor de verdade, mesmo, você vai ver que ele tem um lugar de ele guardar as sementes dele. Você tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Tá certo? Lá eu tô com uma proposta com a esposa, sabe? Ela trocar o local das sandálias dela, né? Bota um lugar para semente. E eu sei que tem gente, eu não vou falar quem... Eu vou falar da minha esposa, né? Mas tem outras que chega lá, tem um quarto lá, assim, desse tamanho, que é só de sandália, tal. Arruma, divide, bota um lugar pra botar semente, bota um nomezinho, semente tal. Se atentar com o tempo e as estações. Eu vou resumir isso, é o seguinte. Agora, por exemplo, agora aqui no Sudeste, nós estamos no início ou fim das chuvas. Agora é época de plantar mudas de frutas, de árvores, essas coisas. Não é. Se você planta agora, quais são os trabalhos que você vai ter que ter? Vai ter que molhar, vai ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo outro. É ou não é? Então, gente, olhe. A gente precisa aprender o seguinte, ó. Eu preciso colocar no meu planejamento lá. Por favor, escrevam lá o negócio de vocês. Janeiro é época pra quê? Fevereiro é o quê? A chuva ocorre quando? Tem isso tanto. Quando é que tem isso? A temperatura vai estar... Entende, gente? Caramba, nós somos profissionais. Se a gente quer ser bem sucedido nesse negócio, quer ou não quer? Então eu tenho que se esmerar, eu tenho que aprender essas coisas. Eu digo pra vocês não serão bem sucedidos se não se atentarem para esse negócio. Se fizer coisa meia boca, vai ter resultado o quê? Meia boca. Vocês podem assistir 1000 palestras, pode ir para tudo que for lugar do mundo, pode até fazer curso de agronomia, mas se não se atentar para essas coisas, vocês não vão ser bem sucedidos. Coisa simples. Brincadeira, mas tem que se atentar para isso.
tempos e estações. Eu preciso me atentar com tempos. Tem tempo para tudo. Debaixo do sol tem tempo o quê? Tempo para quê? Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para se divertir. Tem ou não tem? E é interessante que nos países de clima... Você sabe, a história de Israel é fantástica. Estuda as festas para vocês verem. Estava tudo direitinho. Ninguém ia fazer uma festa das primícias na época do plantio. Ia? Não ia. Por quê? Aí tem... esse dia até que não foi do meio adventista, não. Um pessoal que eu faço uma assessoria que é lá no Mato Grosso do Sul. E aí, eu fui lá. Isso parece que eu fui lá em março, alguma coisa. E você sabe que no final do ano, a chuva do Sudeste, como aqui também, é a chuva de verão, não é? Ali você começa ali, dependendo do local, outubro, novembro, dezembro e tal. Eles tiraram um mês de férias em dezembro, tava lá na Bahia, Serra Grande, Itacaré, tal. Quando eu fui lá, o negócio uma bagunça, eu falei, rapaz, o que você tá fazendo? Eu tava de férias. Como é que você tira férias numa época dessa? Tirar férias para vocês aqui é na época seca, na época que já colheu tudo, já organizou tudo. Não é? Entende? Então as festas judaicas, eles se atentavam. Não ia colocar uma festa para ficar uma semana lá. Uma festa, a festa dos tabernáculos. Uma semana eu vinha em barraca lá no negócio e a tua lavoura lá. Fazia festa nessa época? Então, fique esperto. Tá certo? Época de plantio. Vou contar outra história aqui. Faz um tempinho, esteve lá em casa uma família europeia da Dinamarca. Tá certo? E eu lembro, era um casal, né? A menina era até brasileira, o esposo era dinamarquês, e veio os pais do rapaz, né? E o pai era um pastor luterano. E ficaram lá em casa. Você lembra, Rose? Ficaram lá em casa. Mas o senhor sobretudo, ele é assim meio quieto, intimidado, tal. E eu senti que ele estava meio estranho. Aí eu fui perguntar para a menina, né, que ele falou, é porque tá chovendo. Eu falei, o que é que tem a ver a chuva com o humor dele? Não, é porque lá no país dele, na época da chuva, ninguém visita ninguém. Lá, o período de chuva é muito curto. Então, nesse período de chuva de 3, 4 meses, eles têm que produzir tudo, têm que armazenar tudo para o inverno que está chegando. Então, eles não têm tempo, na época da chuva, ficar sentado, papeando, conversando, visitando amigos. Então, ele estava achando que não estava na Bahia, ele esqueceu que estava na Bahia, sabe? Então, a mesma coisa, gente, planejem para, na época das chuvas, no tempo certo de plantio, você está se dedicando para aquilo. Tá certo? Se não, esqueça. Vai fazer turismo, vender pacotes de turismo, vai fazer essas coisas, tá certo? Muda de profissão. Tudo bem? É sério. Você precisa também se atentar para isso. Vejam. Nós não temos mais as terras boas. As terras boas foram o quê? Ficaram ruins. Nós acabamos, nós degradamos. Todo mundo está atrás de terra boa. Terra boa não existe mais. Acabou. Ei. Terra boa acabou, Levon. Não tem mais. Você não acha mais. Acabou. Então agora a gente tem que fazer o quê? Em muitos lugares a gente tem que melhorar aquela terra. A água. Cadê a água? Acabou. Ali tem ainda. Mas essa água aqui, gente, um tempo atrás, essa cachoeira, a água vinha até ali assim, ó. Cobria essa pedra toda. Cada vez mais a quantidade de água, o volume de água está diminuindo. Como resultado das nossas ações, né? Então eu tenho que me planejar agora, eu tenho que saber que aquela terra precisa ser melhorada. Em muitos casos, às vezes, precisa fazer uma análise ali, né? Diz o professor que precisaria coletar um solo, mandar para o laboratório, fazer solvalta. Às vezes eu preciso prover água, às vezes eu tenho que fazer um armazenamento, prover uma pequena irrigação, alguma coisa. Então eu tenho que analisar como é que está aquilo ali. Eu tenho que analisar, fazer uma análise. Tudo bem? Para depois eu não plantar o negócio. Ih, cadê a água? Eu plantei lá, cadê a água? Eu plantei precisando de água, mas não tinha água organizada. Plantei precisando de adubo, mas não tinha um adubo, entende? Eu preciso levar em conta isso. Tá certo? Mesma coisa, as mudas e as sementes, tá certo? Levantar, buscar tudo direitinho, ver onde é que tá. Eu não vou demonstrar agora como é que te faz. Aí você tem... A gente às vezes até se preocupa com aquelas plantas que são plantas para consumo direto, né? Feijão, milho, isso.
as mudas frutíferas, mas eu tenho que pensar nas plantas de adubação também. Lembra que eu falei para vocês que eu preciso captar a energia do sol nas diversas espécies, depois colocar para usar aquilo como matéria orgânica para poder adubar, não é? Eu preciso me atentar para isso. Correto? Estudar quais as espécies que vão bem lá na minha região, aonde é que eu encontro isso, se isso é vendido no mercado, se eu tenho que buscar e eu tenho que me desenrolar nesse troço também. Combinado assim? Por favor, pode passar. Aí, as máquinas e as ferramentas adequadas para aquele tipo de trabalho, né? Não importa o que seja, se vai ser um trator, um tratorito, se vai ser uma motosserra, se vai ser um perfurador de solo, se vai ser um enxadão, se vai ser uma enxada, se vai ser um ancinho, não importa. Eu tenho que me organizar para ter tudo aquilo no momento certo. No momento certo, às vezes eu quero plantar coisa na hora, cadê a ferramenta? Tem lá na minha casa. Na minha casa não, né? Na minha casa de vocês. Na hora que eu vou plantar, cadê a cavadeira? Ninguém sabe onde é que tá. Ou tá com cabo quebrado, ou tá certo. Vai comprar ali agora. Só que eu moro a 50 quilômetros da cidade. Não é? Cadê a motosserra? Não tem gasolina, a corrente já tá quebrada. Gente, ai. Ah, isso aqui agora que é legal. Isso aqui agora que é legal. Mira. Isso aqui agora que é legal. Gente, preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Se eu faço um desenho do que eu quero, se eu faço um plano do que eu quero, faço um plano do que eu quero. Eu tenho essa área aqui. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu quero, as culturas definitivas que eu quero eu vou querer citros laranja, né? Laranja e limão. Eu vou querer citros espaçado em tal. Acima dos citros, eu sei que citros ele é extrato médio. Eu vou plantar aqui uns mogno. Estou dando um exemplo bem simplificado. Eu vou colocar um mogno africano nesse negócio aqui em cima desses citros. Só que o citro vai me produzir a partir do 3º, 4º ano. Antes disso, eu vou colocar aqui uns feijão nessas entrelinhas. Eu vou colocar na linha aqui mandioca, tal. Ou seja, eu faço um desenho, eu faço um arranjo, eu desenho no papel. E ali eu vou ver o que é que eu vou precisar, vou ver isso, vou ver aquilo outro, tudo direitinho. Depois eu pego aquilo e faço o quê? Coloco no campo, ploto lá no campo. Então se eu faço esse planejamento em casa, e eu posso fazer isso, aproveitar os filhos. Gente, era muito legal. Lá atrás eu fazia isso com os filhos. Eu estudava matemática com eles, aquilo ali, estudava desenho, estudava tudo, junto. Tá certo? E aí depois, era só chegar aquilo ali, colocou no campo. Então, se eu faço esse planejamento prévio, se eu faço o desenho do que eu quero fazer, como eu quero fazer, fica muito mais fácil. Tá certo? E eu quero... Gente, olha, talvez não dê tempo de fazer tudo isso, mas vocês podem pegar lá o Reis da Terra, tá? Que qualquer dúvida, eles vão te dizer lá como é que faz esse negócio. Mas a gente vai fazer uma préviazinha. Eu acho que depois dessa aula aqui já fazer de como a gente fazer um desenho. Vou dar princípios básicos para vocês. Não, fazer o desenho do nosso plantio.